para que a gente tenha direito da vida. E como é isso, missionário? Olha aqui, vamos lá. Essa plaquinha aqui, vocês acham que significa o quê? Não estacionar. Não estacionar? Não pode. Não podia estacionar. É proibido estacionar. É proibido estacionar, mas eu quero ir com o meu carrinho. Não pode. Você vai ser multada. Sério? Mas eu quero continuar. Não pode. Não pode. Não, você vai ser presa. Vou ser presa. Não pode, tchau. É proibido parar, né? Mas isso aqui é proibido parar, gente. E aí? Eu queria continuar, mas vocês falaram que era pra me parar, tá certo? Sim. Entendeu? Essa plaquinha que tem um E e tem um tracinho assim, significa que a gente não pode parar. Não pode estacionar. Tem quantas criancinhas estão estacionando num lugar que não pode? Como assim, tia Jaísa? Às vezes, a criancinha, ela está andando por um caminho e ela quer entrar por um caminho que não pode. É proibido. Que caminho é esse que é proibido? Aquele caminho que quando você está na escola e seu amiguinho chama para você ser desobediente com a tua professora. Aquele caminho a qual a sua mãe sempre está falando, não faça isso, para com isso, não pode, é proibido, criança, fazer tal coisa quando a mamãe fala. E aí é proibido. Sabe quando a mamãe fala assim, você está proibido de brincar na rua até tarde? Está desobediente, não está? Então não pode ficar nesse caminho, não pode parar naquele caminho, porque ficar parado lá é proibido. Gera desobediência, desobediência gera pecado. Deus não se agrada quando a gente fica pecando, Aí o Senhor fala assim, olha, você não pode parar de orar. Aí a gente não pode parar de orar jamais. Toda criança tem que continuar orando. Toda criança tem que ser o seu momento. Criança das pernas curtas. Oi. A tia não vai demorar. Mas se eu parar para chamar a atenção de vocês, vai demorar. Tá bom? Então foco na palavra rapidinho e vamos se alimentar e vamos para casa, tá bom? Toda criança tem que prosseguir, não pode parar de orar. Toda criança, vocês oram? Eu oro. Tem que orar de manhã. Tia, eu oro de noite, eu oro na hora de... Quem é que ora na hora que vai tomar café da manhã? Tem vezes que eu oro. Quem ora para apresentar o almoço? Eu, Marcelo. Você sabia que quando a mamãe faz aquela comida deliciosa, a gente tem que fechar os olhinhos e falar, Senhor, eu agradeço por esse alimento. Quantas crianças não têm esse alimento que está ensinando na sua casa, na sua mesa, que sua mãe está lhe oferecendo? Eu oro todo dia. Tem que orar tanto para a comida que a mamãe fez, tanto para as crianças que não têm comida. Tia, eu oro de noite quando eu for dormir. Isso, tem que orar à noite, quando vai dormir, não é mesmo? Eu oro na hora da comida. E aí a gente está no carro. E no nosso carro, sabe o que acontece? A gente tem que parar. Parar para quê? Isso aqui fala parar. Pare. Nós estamos andando no carrinho, não é mesmo? Aí tem essa placa e o carrinho está lá. Aí quando tem essa placa, a gente tem que fazer o quê? Para quê? Pra escalar o sinal. Isso, aí ó, tem essa placa. Se tiver uma rua que sobe e outra que desce, e você quer ir direto, você tem que parar. Você para o seu carrinho, observa e o que acontece? Aí você Se o caminho estiver aberto, se estiver limpo, se não tiver carro descendo, você pode prosseguir. Mas antes disso, você tem que parar, você tem que observar. E quantas vezes a gente também tem que parar, observar o nosso carrinho? Para quê, missionária? Porque o carrinho, ele tem que ter um combustível. E quando o combustível está lá na reserva, ele indica que está vermelho, está no perigo, não é mesmo? Então o que acontece? Tem que parar e observar.
E isso aí a gente tem que abastecer o carro. Mas quando o carro é a nossa vida espiritual, nós temos que abastecer de quê? De oração. Nós temos que orar para ganhar mais combustível, para que o carrinho nosso, da nossa vida, continue a andar, continue a prosseguir. Porque sem combustível o carro não anda. E a gente sem oração, a gente não anda. Por isso que precisamos, crianças, parar e observar se a gente tem. Porque temos que parar um pouquinho para abastecer o nosso carro com a vida de oração. Quantas crianças já não sabem mais nem como orar o Pai Nosso, que é uma oração tão bem conhecida. Quantas crianças já não têm mais os ensinamentos de quê? De agradecer em oração pelo alimento, por tudo que ganha, até pelos presentes. E aí a gente tem que continuar nessa plaquinha, ó. Orar sem cessar. Sempre orar. Por que orar sem cessar? Não podemos parar de orar. Todo tempo temos que orar. Como? Quando eu acordo de manhã, eu vou agradecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu tenho aquele lindo e gostoso café da manhã, também. Quando eu estou indo para a escolinha de manhã cedo, eu agradeço a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, até pela minha professora e meus amiguinhos de sala de aula. Você sabia? Temos que agradecer até pela nossa professora de sala de aula, porque ela passa um bom tempo conosco na sala. É como se fosse uma segunda mãe. Passa uma manhã toda a professora com você. Ou então passa uma tarde inteira juntamente com você. E você está debaixo dos cuidados dela. Então temos que orar, apresentar o Senhor e agradecer pelas vidas que o Senhor nos envia para cuidar da gente, criança. Você sabia disso? Você também, mamãe. Você tem que agradecer por cada professora que seu filho tem. Você tem que ser amiga de quem é amigo do seu filho. Você sabia que nessa estrada da vida, quem chegar primeiro ganha o coração do seu filho? Então seja amiga da sua professora do seu filho. Para quê? Para você saber o que ela está ensinando a ele. O que ela está conduzindo a ele. Vocês têm que ser amiga para juntas ensinar o caminho para o seu filho. Porque o que tem de mãezinha que é inimiga das professoras, dos filhos, perde as contas. Não é mesmo? Eu quero usar essa plaquinha aqui, ó. Essa aqui. Proibido. Proibido o quê? Pecar. Tem caminhos que somos proibidos de ir. Tem caminhos que a gente somos proibidos de andar, de conduzir, de estar. Porque gera pecado. Isso. Que lugar é esse? O que mais tem, crianças, é lugar que a gente tem alguns coleguinhas que não é servo de Deus, parente também que não é servo de Deus. E aí, tem muitas das vezes festinha que naquele local não é apropriado para nós crentes. Por quê? Porque lá está rolando de tudo. Está rolando funk, está rolando forró, está rolando o dance, está rolando tudo. E outra coisa, papai e mamãe, quando o seu filho está em local inapropriado, que tem música inapropriada, que não é de Deus, ele é proibido porque tem pecado. Você sabe o que acontece? Observe, mãezinha e paizinho. Quando passa um carro de anúncio de som na rua, com música mundana, o seu filho, se passar uma semana, ele já aprendeu a música. Você pode reparar. Quando você vai ver, seu filho está cantando. Porque é rápido para eles aprenderem. É rápido, a criança é muito inteligente. E ele está cantando. E muitas das vezes ele está dançando. Como que a gente pode levar os nossos filhos em ambiente a qual é proibido porque tem pecado? É um perigo. Por quê? Porque vai induzir os nossos filhos. Eles são dirigidos debaixo da bênção de vocês. Não tem como eu pregar só para as crianças e chegar em casa eles vão conduzir a vida deles? Está debaixo da sua tutela. Está debaixo da sua responsabilidade. O que mais tem é mãezinhas que vai em local para comprar roupa, que só tem roupa para pecar, meu filho. O que mais tem é mãezinha indo em loja, que é proibido para nós. Como missionária? Aquela sainha
que a sua filha é tão bonitinha e você quer ver ela com aquela sainha rodadinha e a sainha lá em cima da coxinha, mostrando tudo. O que é que eu falo? É proibido? É bonitinho? É, tá lindinha. Mas eu vou falar uma coisa, os anos vai passar. Sua filha vai crescer. E ela está acostumada a usar uma sainha acima da coxinha, e aí o corpinho dela vai crescer. Só que ela está num costume tão grande de usar a sainha na coxinha, os anos passou, essa menininha teve corpo, e ela não vai querer uma sainha abaixo do joelho. Porque você já induziu ela a usar uma sainha na coxinha. Ela era pequenininha, e ela está admitindo. Você bota o palmo, está acima do joelho, pode usar a mãezinha, você sempre comprou. Você sempre comprou para mim. Só que a mãezinha não se preocupou que os anos vai passar. E essa menina vai virar uma adolescente, uma mocinha. Como que a gente vai proibir algo que a gente já ensinou desde pequeno? Como? Aí vem a fase da rebeldia. Porque antes eu podia e agora eu não posso. Por quê? Porque foi ensinado errado. A própria palavra fala, ensina a criança no caminho que se deve andar, não é mesmo? É ensinar, você sabe o que é? Não é falar, é aquele caminho. Você está vendo isso aqui? Você está vendo a pista, criança? Está vendo a pista, pai? Não é falar assim, você pode ir que é seguro, não. Ensina a criança no caminho que deve andar, é assim, ó. Quando a gente ensina o caminho que se deve andar, a gente vai à frente. E a criança vai atrás. Porque ela vai seguindo nossos passos. Uma criança não pode andar no caminho que se deve andar sozinha, porque ela tem que ter exemplo. Então, ensinar a criança o caminho que se deve andar, a gente tem que estar à frente, conduzindo o nosso carro. Você tem um carro, papai. O que acontece? Você está dirigindo. Você não pode botar o seu carro na mão dela, pode? Jamais, não é mesmo? Então, no seu carro você vai dirigir, certo? Você vai colocar o cinto. E aí o que acontece? Antes de você entrar no seu carro e botar o seu cinto, você vai ter que ir no banco de trás, aconchegar sua filha, colocar um cinto de proteção, de segurança. Depois você entra no banco da frente do motorista, vai colocar o seu cinto. E o que acontece? Você vai dirigir seguro, conversando pelo retrovisor com sua filha. Certo? Então ensina o caminho que se deve andar. Jamais mude. Troque de papéis. Que o que mais tem é pais trocando de papéis. Entra aí, menino. No carro, menino. Bota o cinto, menino. Senta, menino. E lá tá dirigindo. E lá atrás, no banco de trás, tá uma confusão. Tá tudo bagunçado. Tá? Atenção. Tem coisa que é proibido. Se você, pai, não conduzir o seu filho certinho no carro, olha aqui, vamos lá, certinho, isso aqui muda muita coisa.